Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Santos Irosi, eu sou pediatra e endocrinologista pediátrico aqui em Ribeirão Preto. E eu fui convidado, vou falar um pouquinho para vocês de alguns aspectos dentro da pediatria, até relacionado à síndrome de Edwards. Serão aspectos mais gerais. Então, por exemplo, eu vou comentar um pouquinho da importância da consulta de pediatria para os pacientes com síndrome de Edwards e até para a população no geral. Isso a gente pode colocar como base também. Lembrando que a síndrome de Edwards é a trissomia do cromossomo 18, né, que pode já ser detectada perdão, logo na fase intrauterina, ou seja, na gravidez da mãe, através de achados do ultrassom. E eu já queria levantar uma questão aqui com vocês da importância, acho que não sei se muita gente vai saber ou não, normalmente pouca gente sabe, mas é muito importante a consulta da gestante com o pediatra. Tá? O pediatra já começa a analisar a criança dentro da barriga da mãe, na vida intrauterina que a gente fala, quando ela é feto, como a gente propriamente fala. Por quê? Para ver justamente crescimento fetal, aparecimento de malformações ou não. Então, esse contato da mãe com o obstetra é importante, mas com o pediatra também. Até para ela conhecer o pediatra também. Alguns trabalham em sala de parto, por exemplo. Eu não trabalho muito em sala de parto, mas alguns pediatras trabalham em sala de parto. Então, é uma forma de você conhecer o médico com quem vai cuidar do seu filho, tá? E já tirar algumas dúvidas, que dúvidas sempre vão existir. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa bem geral, mas para vocês entenderem melhor. Nasceu, como é que é após o nascimento? Como é que funciona na sala de parto? Como é que funciona para amamentar? Vacinas, essas coisas. Então, essa importância da consulta com o pediatra antes do nascimento é importante. Tudo bem? Ainda que ele não faça a sala de parto, mas já vai chegar numa situação em que vai te tranquilizar para você trabalhar ir no parto com maior tranquilidade. Okay? Isso também vale para a síndrome de Edwards. É claro que geralmente no diagnóstico, às vezes intrauterino, às vezes mesmo em sala de parto, é um diagnóstico complicado, envolve um aspecto emocional muito grande da família, e digo a vocês que até para parte dos profissionais também, da saúde também, principalmente os pediatras, porque comunicar uma síndrome não é fácil. Ninguém torce para uma criança ter síndrome, mas a gente tem essa obrigação de fazer essa caracterização e comunicar aos pais sobre a síndrome, seja qual for. Então, é muito importante o papel do pediatra envolve isso daí também, fazer essa comunicação. É claro que tem o obstetra que pode fazer a comunicação, o radiologista que está fazendo o ultrassom também, né? Mas o pediatra também tem esse papel logo ao nascimento. Então, como é que funciona o nosso trabalho? Então, o pediatra, quando a gestante procura o pediatra, então vai perguntar se ele vai perguntar se está tudo bem, se a mãe tem alguma doença, o pai tem alguma doença, e já vai ver se a criança tem algum tipo de probabilidade de alguma doença. E na síndrome de Edwards pode aparecer achados ultrassonográficos que podem sugerir a doença. Então, no nascimento já o pediatra já vai ter uma atenção maior. Até porque a recepção do recém-nascido, que a gente chama o procedimento, às vezes é um pouquinho mais complicado. Então, a criança nasce mais com hipotônica, ou seja, mais molinha, peso menor, comprimento menor. A parte respiratória pode estar com um pouco mais de dificuldade, aí precisa fazer procedimentos rápidos na parte respiratória.
Tá? O que é importante vocês lembrarem é assim, em sala de parto, o pediatra tem que deixar a criança nascer bem. Se a criança sai parto normal, parto cesárea, parto fórceps, nasce bem, ok, avalia, vai para o colo da mãe, tudo ok. Agora, se a criança tem algum tipo de complicação, o pediatra tem que intervir o quanto antes. A intervenção precoce, a gente fala que quanto mais precoce a intervenção, diminui os riscos de óbito. Isso seja numa criança com síndrome ou sem síndrome. Okay? Então, mesmo no Edwards, que você tenha algumas malformações, pode ter alterações neurológicas, entre outras, baixo ganho de peso, baixo crescimento, por aí vai, alterações faciais. Então, ainda assim, a nossa função é ajudar a criança a nascer. A gente não é porque tem síndrome que a gente tem que condenar ela à morte. Então, isso é o papel do médico, esse é o papel do pediatra também avaliar isso daí. Então, a criança nasce e já vai para o berço para o pediatra olhar para ver se está tudo bem ou não. E na síndrome de Edwards, você tem várias características que podem sugerir, né? A síndrome, aí, colhendo o cariótipo para ver a quantidade de cromossomos, você faz a confirmação diagnóstica. Tá? E a partir daí, existe o fato de fazer a comunicação para a família, que é um ato complicado, complexo, mas é necessário, tudo bem? Porque é importante vocês lembrarem que vocês têm o direito de saber tudo sobre a criança, a gente não pode omitir dados quando a gente faz um ato médico, ok? Então a gente tem que informar sobre o diagnóstico. A parte mais complicada é que às vezes você tem que fazer certos exames que demandam um certo tempo para ficarem prontos, por exemplo, o próprio cariótipo. Às vezes algum exame molecular para ver alguma característica específica de determinada síndrome. E essa é a parte mais que gera maior aflição dos pais, né, que até gera, às vezes, até um certo estresse que a gente acaba entendendo, porque é desconfortável, mas é necessário esse tipo de complementação diagnóstica para fechar o critério para fazer o segmento depois. E muito importante, o acompanhamento com um geneticista. Como vocês sabem, né, síndrome de Edwards, o geneticista anda junto para acompanhamento. Fora outras áreas, neurologia, cardiologia e por aí vai. Tudo bem? As crianças com síndrome de Edwards, elas nascem pequenas, né, de peso e comprimento, elas têm uma dificuldade de ter ganho de massa muscular e massa gordurosa, tecido gorduroso. Então, elas têm um ritmo de crescimento menor em relação à criança sem a síndrome de Edwards. Tá? E não sei se vocês já perceberam, vocês prestam atenção que o pediatra trabalha muito com curva de crescimento. Tá? Já na vida intrauterina você pode ter uma curva de crescimento para as crianças e após o nascimento mais ainda. Tanto que a gente fica perguntando, qual foi o peso na última consulta? Quanto foi o comprimento na última consulta? E a gente deixa tudo anotado, tá? Para ver como é que é o crescimento deles. Muito bom. Síndromes, algumas podem causar alta estatura, algumas podem deixar uma estatura dentro do normal, a altura dentro do normal, mas a maioria das síndromes costumam causar uma baixa estatura. Por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner, Edwards, Fatal, entre outros. Tá? Por que estão falando isso? Às vezes eles têm curvas próprias, então Edwards tem uma curva própria de crescimento, Down tem uma curva própria de crescimento. Então, isso a gente tem que pensar no seguinte, falando aqui como endocrinologista pediátrico, tem que tomar muito cuidado, perdão, quando você vai ter uma criança assim, quando tem uma síndrome, para ver o comparativo de crescimento em relação às outras crianças da mesma idade. Claramente ela vai ser menor. Tá? E dá para fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, é só observar o que a gente tem que fazer.
Então, isso varia muito caso a caso. Tá? Tem síndromes que, por exemplo, podem se beneficiar com algum tipo de tratamento. Por exemplo, mais tradicional, o hormônio de crescimento. Por exemplo, síndrome de Turner, tem bastante dados na literatura mostrando que se você usar hormônio de crescimento, você pode gerar um resultado final no crescimento da criança. Agora, às vezes nem toda síndrome responde a hormônio de crescimento. E o Edwards não se fala muito nisso. Tá? Pode ter resposta? Até pode. É certeza? Não. Todo tratamento, se você perguntar, existe algum tratamento que é 100% eficaz? Não existe nenhum. Na verdade, a gente trabalha muito com probabilidade, de chance de acerto e erro. Tá? Então, a gente tem. Eu estou falando tudo isso porque, assim, às vezes me procuram no consultório, a criança tem uma síndrome e quer fazer crescer. Então, a gente tem que pesar na balança até que ponto o crescimento vai valer a pena ou não, se vale a pena fazer algum tratamento ou não. Tá? O tratamento a gente costuma usar para crescimento é o hormônio de crescimento. Right? Ele é um medicamento seguro, tá? Ele é injetável todo dia, você pode pular um dia da semana, mas isso é a critério, tá? Não 2 dias, 3 dias já começa a perder efeito o hormônio de crescimento. Ele é que nem aplicar insulina uma vez por dia, é subcutâneo, a aplicação é bem tranquila. Alguns poréns aí. Custo, ele não é relativamente barato, ele é caro, tá? Tem variações de valores de acordo com a marca. Tá? Ele é um medicamento que pode se pegar em farmácia de alto custo pelo SUS. Tá? Mas aí, para você conseguir o hormônio de crescimento pela farmácia de alto custo do SUS, existem vários critérios e exames complementares até um pouquinho chatos de fazer, mas que o SUS exige para você ter acesso ao hormônio de crescimento. E é por aí. E aí você faz um tratamento a longo prazo, né? Não é um tiro curto, isso aí. O tratamento vai 2, 3, 4, 5 anos, é um tempo muito grande. Tá? E aí você avalia como é que foi o crescimento de acordo com a curva e dependendo do que for, você vai tirando o tratamento. Pode ter efeitos colaterais, efeito colateral local, então dor e irritação local. Alergia pode acontecer, mas é um evento raro, mas pode acontecer sim. Outro efeito colateral que pode ter um pouco de dor de cabeça, tem paciente que reclama de aumento de dor de cabeça. E a gente toma muito cuidado com o crescimento dos ossos, principalmente coluna, se não começa a entortar demais a coluna, aí quer dizer que tá começando a atrapalhar, o hormônio de crescimento está deixando a pessoa mais assimétrica. E um dos cuidados, que é um grande medo que a gente lida muito quando a pessoa me procura para ver hormônio de crescimento, é aumento do risco de aparecimento de câncer. Isso costuma aparecer em pessoas que já têm câncer, já tiveram câncer, ou ter alguma doença com aumento do risco de câncer. Por exemplo, síndrome de Down aumentou o risco de leucemia. Então, seria por aí seriam os prós e contras. Mas é um medicamento geralmente seguro. Tá? Eu, particularmente, tenho uma opinião muito pessoal, mas é claro que tudo na vida é conversado. Eu falo o seguinte, que na medicina, o médico só pode passar por cima da pessoa quando envolve risco para a vida daquele indivíduo. Então, por exemplo, a pessoa sofre um acidente de carro, ela é testemunha de Jeová, que teoricamente não pode, eles não doam sangue, né? Não recebem transfusão de sangue por conta da religião, só que a pessoa testemunha de Jeová sofre um acidente de carro, está inconsciente, vai para o hospital e se não fizer transfusão de sangue vai morrer. Nesses casos, o médico tem autoridade para fazer a decisão para não deixar a pessoa morrer. Tá?
O ato de deixar a pessoa entrar em óbito é muito pior do que fugir da regra da região da pessoa. Então, nesses casos, o médico tem o poder de decidir. E, por exemplo, o tratamento com hormônio de crescimento, isso é muito. Eu gosto muito de conversar com a família para ver se compensa ou não, prós e contras. Tá? Mas eu acho que em síndromes, normalmente, ainda bem que quando tem muitas malformações, acho que usar hormônio de crescimento eu não acho legal. Praticamente eu não acho legal. É que às vezes alguém pode perguntar, então eu já estou meio que respondendo. Né? Porque eu acho que pode aumentar essas malformações. O fato de crescer mais ou menos em pacientes sindrômicos, acho que a gente tem que tomar cuidado para ver o quanto isso vai beneficiar o paciente ou não. Tá? Então, eu já tive uma paciente com síndrome de Down que a família queria porque queria que ela crescesse mais. E tentei usar hormônio de crescimento, mas foi desgastante para a família e para o paciente, porque pela dificuldade de aplicação. Então, aí voltaram atrás e deixaram para lá. Então, muita gente procura, quero que meu filho cresça, ok. Aí a gente vê prós e contras e faz o trabalho e mostra, é isso, isso, isso. Hormônio de crescimento dá para pegar pelo SUS, dá, tem exames trabalhosos de fazer, ou se não, você vai comprar e aí o custo é relativamente alto. Então, eu particularmente em síndromes, Edwards, Down, tirando Turner e Silver-Russell, que é outro tipo de síndrome, eles até respondem bem, mas essas demais eu tenho um certo cuidado para o uso do hormônio de crescimento, tá? Mas por que eu estou fazendo esse gancho todo do hormônio de crescimento? Às vezes é um pessoal que é uma coisa que não gera tanta dúvida, mas por que a gente fala isso? Da importância do segmento da criança com o pediatra. Isso não importa se tem síndrome ou não. Acontece muito das pessoas deixarem de ir na consulta com o pediatra e ir só quando está doente. E isso não é bom. Tá? Falo isso muito dentro da endocrinologia pediátrica. Okay? E a gente acompanha muito o crescimento e desenvolvimento e às vezes tem doenças que aparecem muito vagarosamente. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então esse acompanhamento com o pediatra é muito importante. Tudo bem? Outra coisa, como eu falei no nascimento, o pediatra avalia a criança como um todo, vê as malformações que podem estar associadas ao Edwards e já procura ver se tem alguma complicação relacionada a elas. E eu queria chamar a atenção para duas complicações que podem aparecer, que é a outra coisa que às vezes pode gerar um certo estresse dependendo da situação. Quando a criança nasce, todo pediatra acaba avaliando a genitália da criança, tanto menino quanto menina. Tá? Então, bate o olho para ver se tem testículo, saco escrotal, o pênis no menino e o clitóris e a vagina nas meninas. O que pode acontecer? Se vocês verem, às vezes as meninas com Edwards podem nascer com clitóris um tanto aumentado e os meninos podem nascer com o testículo fora da bolsa, um ou os dois. Quando acontece isso, a gente chama isso de genitália ambígua. É aquela situação que você olha a genitália e você não tem certeza de ser de menino ou de menina. Tá? E isso gera um certo estresse, porque eu vou comentar aqui agora para vocês, porque essa é uma situação que a gente não pode liberar a declaração de nascido vivo sem ter certeza do sexo da criança. Porque, por exemplo, imagina que você olha uma criança e acha que é menina. Aí, lá na frente, você vai ver é menino. Para fazer a troca legal disso é extremamente complicado. Então, a própria declaração de nascido vivo, ela tem uma marcação de sexo indeterminado. Não é hermafrodita. Hermafroditismo, o antigo hermafrodita, a gente fala outro nome, é outra coisa. Tá? Genitália ambígua é quando você não tem certeza qual que é o sexo biológico do indivíduo, mas não quer dizer que seja sempre hermafrodita. Tem inúmeras doenças que causam genitália ambígua. E aí a gente acaba fazendo isso para justamente, para a segurança de vocês, por mais chato que seja, mas é segurança completa pro
paciente e para a família. Tá? E aí, a criança nasce e tem que fazer o segmento com o pediatra, com o neurologista para ver desenvolvimento neuropsicomotor, que não pode estar atrasado, acompanhamento com nutricional, acompanhamento com geneticista. Tá? E lembrar que por conta do baixo crescimento e baixa massa muscular, baixa massa gorda, baixo teor de gordura, eles tendem a crescer menos, eles vão ser menores e vão ser mais franzinos, tendem a ser mais franzinos do que as pessoas sem a síndrome, tudo bem? Então, eles têm uma reserva pequena. Tá? E outra coisa, eles podem ter um pouco de hipotonia, às vezes hipertonia, e uma certa dificuldade na parte alimentar, a questão de deglutição. Hora pode estar boa, hora pode estar ruim, e isso pode interferir também no crescimento. E uma das coisas que eu sei que as mães perguntam muito é a questão de hipoglicemia. Tá? O que é hipoglicemia? É baixo teor de açúcar no sangue. Tudo bem? Que quer dizer isso? A gente tem uma faixa X de açúcar no sangue, a glicose, que é tolerável pelo corpo para poder sobreviver, tá? Então, na faixa entre 50 e 100 por aí. Tá? Quando glicemias abaixo de 70, a gente já toma cuidado, principalmente crianças pequenas. Abaixo de 50, então, é um sinal de alerta muito importante. Tudo bem? Então, as crianças já têm baixa quantidade de musculatura, baixa quantidade de gordura. Isso já favorece para ter menos reserva de glicose no corpo, porque a glicose, ela entra na célula para função energética. Quem faz isso é a insulina. E quando a glicose não vai ser usada, ela pode ser armazenada no músculo, ela pode ser armazenada no fígado. Né? Então, quando você tem menos musculatura, menos tecido gorduroso, então você tem menos reserva de glicose. Então, a chance de você ter hipoglicemia aumenta. Tudo bem? Outra coisa, existem hormônios, são 4 hormônios, cortisol, hormônio de crescimento, adrenalina e glucagon, que tentam impedir com que o corpo tenha hipoglicemia. Tá? Mas, às vezes, essa resposta em crianças pequenas e crianças com síndrome, por exemplo, pode ser deficitária. Então, a chance de hipoglicemia é maior, fora que a ingesta deles é menor também. Então, é um mecanismo complexo, mas significa que a criança pode ter glicose baixa no sangue. E isso pode gerar alguns sintomas, por exemplo, sonolência, vômito, crise convulsiva, queda do estado geral. Tá? A criança fica apática, com tremor, suor, frio. Tá? Então, nessas horas, isso pode ser um sinal de hipoglicemia. E como é que vocês podem desconfiar de uma hipoglicemia? Qual que é a nossa orientação para esse tipo de criança? A gente costuma fazer da seguinte forma. Existem aqueles aparelhos que os diabéticos usam para ver glicose. Seria glicosimetria capilar. É um aparelho com uma fitinha, deixa eu ver se eu tenho algum, vamos pôr um exemplo, é mais ou menos um aparelho assim, e aí aqui vai aparecer a glicemia, e você põe a fita aqui com uma gotinha de sangue, você dosa e vê no visor quanto está a glicose. Quando a glicose está abaixo de 70, acho que já merece atenção. Abaixo de 60, mais ainda de 50, certamente tem que ter uma avaliação especializada. E isso a gente orienta em pronto-socorro. Se a criança está tendo hipoglicemia, principalmente abaixo de 50, é pronto-socorro. E principalmente se tiver sintomas, tudo bem? Hipoglicemia, obrigatoriamente a glicose tem que estar baixa. E aí, como é que funciona? A pessoa chega no hospital, com uma suspeita de hipoglicemia, e aí tem que colher sangue para ver se a glicose está baixa. Tá? A ponta de dedo ajuda, mas falar ela é o suficiente, não é o suficiente. Precisa fazer a glicose aqui do sangue. E como é que se trata? Dando glicose para a pessoa ribar e ficar boa novamente.
Tá? Então, uma das coisas que vocês têm que lembrar, então, hipoglicemia tem sintomas, a gente chama de específico, mas não adianta, o que é mais comum acontecer é o seguinte, a pessoa chega assim, tô aqui, tô com tontura, tô passando mal, vou encostar aqui, é hipoglicemia, come alguma coisa e fala, melhorei. Só que ela não mediu a glicemia naquele momento. Obrigatoriamente, para você falar que é hipoglicemia, a glicose tem que estar baixa naquele exato minuto. Ok? Então, outro detalhe que é importante é aí o exame de ponta de dedo ajuda bastante nesse diagnóstico. E nesses casos tem que ir em pronto-socorro. Hipoglicemia até dá para tratar em casa, mas em síndrome de Edwards, que tem alteração de desenvolvimento, ele tem hipotonia, pode ter uma dificuldade maior até para sucção, para deglutição, então a gente tem que não recomenda fazer isso sozinho em casa. Diabéticos tipo 1, que eu trabalho muito, até podem, mas se perder consciência, tiver queda de estado geral, aí você já não pode fazer nada sozinho em casa. Tá? Outra coisa que a gente tem que comentar, com síndrome ou sem síndrome, importantíssimo acompanhar o calendário vacinal das crianças com Edwards. Tá? Tem que fazer as vacinas, seja na rede pública, seja na rede particular, tem que fazer todas, no mínimo da rede pública, mas se necessário, da rede particular. Tá? Vacinas que a gente tem que prestar atenção, de gripe, né, que todo ano está tendo, e agora nós estamos numa fase aí de coronavírus, né, do Covid-19. Outra vacina que eu peço para vocês prestarem muita atenção é a vacina de pneumonia. Só um adendo, a vacina de gripe não tem proteção para coronavírus, mas protege contra os outros vírus causadores influenza, H1N1, que dão sintomas parecidos com Covid-19. A vacina de pneumonia, a rede pública tem a vacina Pneumo 10, que protege contra 10 tipos de bactérias que causam pneumonia. O que a gente está vendo por aí no dia a dia, eu e os colegas comentando, é que está tendo muita falha vacinal. Então, está tendo muita criança, independente de síndrome ou não, ter pneumonia, complicação, parar no hospital. Então, aí a gente está recomendando a vacina Pneumo 13, que é só em rede particular que tem. Mas, para efeitos de proteção, a Pneumo 13 está indo muito bem, graças a Deus. Outra vacina que tem que tomar cuidado, meningite. Na rede pública tem a meningite C, que é a mais comum. Na rede particular tem a meningite A, C, W, Y. São 4 em uma, mais a vacina da meningite B. Então, são 2 vacinas diferentes. São pagas, só que assim, como meningite é um quadro grave, então a gente tem que tomar um cuidado maior. É uma coisa assim, pensar. Aí muita gente vai falar assim, mas, Thiago, mas tem síndrome, tem retardo de desenvolvimento, não precisa, aquelas coisas. Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Não é porque tem síndrome que a gente tem que condenar a criança a mais nada. Eu falo, vocês tratam as crianças como o filho de vocês. Então, todo carinho, tudo que puder fazer dentro de uma pericultura, que é a prevenção da saúde da criança, a gente tem que fazer. E a vacina entra na jogada também. Não pode simplesmente, tem síndrome, eu não vou fazer nada. Não, a gente tem que ter um raciocínio totalmente diferente quanto a isso. Tudo bem? Então, esse é outro detalhe que a gente tem que acompanhar. E acompanhamento de tempo em tempo com o pediatra. Normalmente, até os 6 meses, a consulta é mensal. 6 meses a 1 ano é bimestral. 1 ano a 2 anos costuma ser a cada 3 meses. E a partir de 2 anos de idade é semestral, ou às vezes anual. E lembrando que Edwards precisa das especialidades em paralelo. Né? Edwards normalmente não costuma tanto passar com endocrinologista pediátrico, pode até ter esse tipo de avaliação, mas não é o habitual, tá? Agora o geneticista, neurologista, isso eu acho super importante, super necessário, tá? E é importante a gente lembrar dessa importância da prevenção da saúde da criança. Isso aí não importa se síndrome ou não.
Tá? Ainda eu vejo que as pessoas estigmatizam muito a palavra síndrome. Tudo bem, não é fácil, então é um pouco complicado a gente falar em síndrome, às vezes para a família, principalmente quando recebe o diagnóstico. Às vezes o pessoal, infelizmente, confunde com retardado. Isso põe muito entre aspas, eu acho muito forte, muito pesado, não gosto disso, tá? Então, todo esse segmento com pediatra, com ginecologista, lá, até para a preparação, para a comunicação do diagnóstico, isso tudo é importante. Que isso já, não vou falar um conforto 100%, mas a família já vai confiar mais na equipe médica. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado de fazer um bom segmento dos filhos com o pediatra, tem que fazer uma boa avaliação geral, física, desde o nascimento, vocês viram, até inclusive eu falei da genitália ambígua, que às vezes precisa segurar um pouquinho para liberar a declaração de nascido vivo. E assim, por pior que seja, a função nossa como médico é comunicar precocemente o diagnóstico. Tá? E outra, por mais síndrome, por mais malformações que tenha, a gente não pode condenar a criança à morte. A função do pediatra é estabelecer vida, estabelecer saúde plena para a criança, tudo bem? E, de novo, falando, como eu disse, o negócio do hormônio de crescimento, particularmente, eu não sou tão a favor de usar, mas é claro que tudo é conversado, tá? Isso é muito caso a caso, mas o mais importante que eu acho de tudo isso, essa conversa que eu estou tendo com vocês, é importante ter o amor, o afeto, o carinho, a atenção. Isso aí ultrapassa qualquer síndrome, qualquer câncer, qualquer coisa na vida de vocês. Eu tenho 2 filhas, eu tenho gêmeas, a Larissa e a Yasmin, por conta do Covid-19, infelizmente estou um tempo sem vê-las, porque elas estão morando em Uberaba com a mãe delas, e não dá para, por conta de isolamento social, eu poder trocar uma ideia, vê-las pessoalmente, então eu vejo por vídeo. As duas têm 3 anos de idade, vou fazer 3 anos e 1 mês agora. Então, é a parte complicada, mas ao mesmo tempo eu sinto que o que eu estou fazendo é para protegê-las. E eu falo, o amor de mãe, amor de pai não supera qualquer síndrome, qualquer coisa, isso eu posso garantir para vocês. Para quem, não sei se quem não me conhece ainda, eu nasci com hidrocefalia, eu operei, com 8 meses. No começo deram o diagnóstico de autismo. Eu fiz vários tratamentos, mas era uma hidrocefalia. Eu tenho uma válvula, eu coloquei. Hoje eu tô bem, graças a Deus. Já tive um trauma na cabeça que eu quase perdi o olho, quase morri também. E eu tive câncer, linfoma, logo depois da minha formatura, 15 dias depois da formatura de medicina. Então, eu aprendi um pouquinho, depois do que eu passei, rever meus conceitos, e eu vejo como é importante a gente. Tem dia que a gente não está bem, às vezes acontece algum problema por aí, mas é importante que a gente ofereça carinho e afeto para vocês, né? Para justamente, num momento complicado, de uma comunicação diagnóstica e num segmento de um Edwards, assim, que é desgastante, isso aí com certeza desgasta para os pais também, a gente tentar sorrir e oferecer carinho e conforto, mas eu falo, amor de mãe, amor de pai supera todos os obstáculos aí da vida, tá? E para quem me segue ou não segue, eu tenho um Instagram, dr.hirose, HIROSE, e eu tenho uma fanpage também no Facebook, dr.hirose-endocrinologia pediátrica. Eu atendo em Ribeirão Preto, dou aula em faculdade também, dou palestra e faço lives, e sempre quando eu tiver live, quem quiser, fica à vontade para curtir, assistir, tirar dúvida, pode mandar mensagem para mim. Estou sempre à disposição aí para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigado, gente. Parabéns pela iniciativa aí para fazer esses vídeos sobre síndrome de Edwards. Espero ter
colaborado da melhor forma possível. Obrigado a todos. Valeu.